Olá, sejam bem-vindos ao Cine Audiolab. O meu nome é Walter Ayub e hoje eu vou levar vocês para conhecer os bastidores, o estúdio do Flow Podcast. Flow Podcast hoje é um dos podcasts mais famosos do YouTube e eu vou mostrar para vocês as instalações e nós vamos conversar um pouco com o Monark, que é um dos fundadores do Flow Podcasts. Vocês vão conhecer como é que é feito, como é que é gravado e o que eles usam de equipamento. Vamos lá? Alô, som. Alô, som. Teste. Bom, estou aqui com o Monark, que é um dos idealizadores aqui do Flow Podcast. E nós vamos fazer algumas perguntas para ele. Uau. Ele que está acostumado a fazer pergunta, hoje ele vai sofrer as perguntas. Como se fosse algo ruim, né? Sofrer as perguntas. Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Monark, né, é o que o Flow precisa ter, né? O que um podcast do tamanho do Flow, né? Que hoje eu estou mostrando para eles o estúdio, né? Como é um estúdio profissional, né? De podcast. Porque podcast inicialmente era só áudio, né? Hoje já se fala em áudio e vídeo. A tendência a áudio e vídeo é uma coisa recente, foi popularizada lá nos Estados Unidos. O cara que popularizou, para mim pelo menos, foi o Joe Rogan, que é um podcast muito famoso lá. Ele começou a transmitir ao vivo no YouTube, em vídeo, e só explodiu lá. Tanto que antes ele era também só em áudio. Ele usava a plataforma do iTunes para divulgar os seus episódios, só que a galera começou a assistir mais no YouTube depois de um tempo, com vídeo e tal. É legal ver o rosto dos convidados e do cara, porque tem informação ali, né, na imagem, né, que a galera aparentemente curte. E hoje em dia eu sinto que se você quiser fazer um podcast no máximo do nível que você pode fazer um podcast, eu acho que ter um vídeo, ter um feed ao vivo é sempre um plus, né? Sempre algo bom. E quais são os canais hoje que um podcast, uma transmissão ao vivo tem disponível nas redes sociais, gratuitamente, vamos assim dizer? Eu acho que primeiramente se você quer ter um conteúdo online, né, e você quer atingir uma grande audiência, você tem que aproveitar todas as plataformas que você puder, seja Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. É claro que não todas elas são específicas para transmissão. Se você fosse escolher aí especificamente para transmitir, eu recomendaria ao vivo o YouTube. O YouTube, querendo ou não, é a plataforma que mais traz audiência. Mas você pode também transmitir no Twitch, no Facebook, né? Eu sinceramente, se você tiver condições, o ideal seria transmitir no máximo de plataformas possíveis. E aí compor, né, com o trabalho de mídias sociais, né? Você tem que divulgar fotos do podcast no Instagram, divulgar os convidados que virão, no caso do Flow Podcast é sempre com convidado, divulgar no Twitter. Então eu acho que é usar todas as plataformas possíveis, assim. Infraestrutura, fala um pouco de infraestrutura. Partindo da premissa que é um podcast, você não precisa necessariamente, como a gente estava conversando, ter um vídeo. Então a estrutura que você realmente precisa ter é um microfone ou um microfone para cada um dos convidados ou participantes do seu podcast, uma mesa de som, um computador para você gravar, né? E é basicamente isso. Na verdade, o podcast em si é bem simples. Agora, se você quiser complicar as coisas, quiser transmitir ao vivo, se você quiser transmitir com vídeo, aí fica um pouco complicado, porque você vai ter que ter múltiplas câmeras. Essas câmeras elas vão ter que ter um feed conectado ao seu computador, né? Não é qualquer câmera que conecta ao computador para transmitir ao vivo. Algumas DSRL, né, que a galera chama, não tem esse suporte para transmissão no PC. Aqui no Flow a gente teve que comprar um aparelho que chama ATM da Blackmagic, que é um switcher, como eles chamam, que ele consegue captar várias fontes de vídeo de várias câmeras diferentes, ele consegue fazer esse controle, e é ele que a gente usa para poder trocar as câmeras de cada convidado, cada rosto, poder pôr uma geral e tal. É uma das coisas que você teria que ter se você quisesse entrar navegar nesse ambiente do podcast audiovisual, né? O que mais precisaria Software. ter? Software, o OBS, que é um software grátis. Inclusive, uma curiosidade, o cara que criou o OBS, ele mora no meio da mata, tá ligado? Literalmente. Ele nem sabia que o OBS era tipo um puta fenômeno incrível. Aí é engraçado porque o Facebook agora tá com uma plataforma de transmissão, né?
E aí eles foram procurar esse cara, fazer uma parceria com ele, meu. Eles foram no meio da Malásia, assim. Não sei se foi na Malásia, mas eu só sei que foi difícil encontrar o cara. Então é grátis, você pode usar, não precisa pagar nada. E é bom pra caramba o software dele. Tem vários tipos de, tipo, como é open source, várias outras pessoas pegaram e modificaram e criaram o seu próprio OBS, mas normalmente todos eles são grátis, então é tranquilo nesse sentido. Vamos mostrar um pouquinho, então, da estrutura aqui do Flow? Bora? Então, galera, vou fazer um tour com vocês aqui dos estúdios do Flow Podcast. Aqui você vai ver tudo que a gente usa de equipamento técnico para produzir o Flow. Bom, basicamente, a gente precisa de uma TV. Bom da TV é que você pode colocar qualquer logo nela, né? Então, se você quiser ter mais de um programa na sua sala de podcast, aproveite a TV, que é tipo um quadro branco, né? Uma mesa de madeira importante, né? Pode ser de qualquer outro material. Eu gosto de madeira pessoalmente. Esses aqui são os xodós do podcast, são os microfones, eles talvez sejam a peça mais importante dele. Esse aqui é um microfone da Shure SM7B, na minha opinião, são os melhores microfones de podcasts do mundo. Claro que devem existir alguns melhores, só que muito mais caros, mas esse aqui é o melhor custo-benefício que eu encontrei. Ele não é barato, inclusive. Mas, na verdade, onde a mágica acontece do Flow mesmo é na mesa do técnico de áudio, que é o Janzão, ele que cuida dessa parte. Claro, também não podemos deixar de mencionar as câmeras, né? Nós temos... como o podcast, o Flow, a gente tem vários convidados, o Igor, que é o meu apresentador junto comigo, a gente precisa de várias câmeras, então a gente tem algumas Lumix aqui, a gente tem 5 Lumix, na verdade, a gente comprou uns tripézinhos aqui da... esqueci a marca desse aqui, Manfrotto, é verdade, inclusive é uma das marcas que a galera recomenda aí, de qualidade. Aqui a gente vai vindo para a mesa técnica, né? A gente usa uma mesa de som da Yamaha para captar o áudio dos microfones. O Jean, que opera essa mesa aqui, é uma mesa bem boa, que tem vários controles, tem efeitos. Ela tem entrada para uma porrada de microfones, mais de 8 microfones. Tem também aqui o ATM da Blackmagic. Essa caixinha aqui, ela é muito importante, porque é ela que capta as imagens da câmera e manda para o computador as imagens para a gente poder utilizá-las separadamente. É bem complicado você conectar várias câmeras no PC sem um aparelho desse tipo. Existem outros tipos de switchers, que é o nome disso aqui. E é claro que você vai precisar também, o Flow usa um PC, né? Tá vendo que ele tá meio esquelético aqui, porque a gente é bem hardcore no sentido. E esse PC a gente tem ele conexão na internet e a gente usa o OBS para transmitir todas as imagens que a gente capta do ATM e o áudio que capta da nossa mesa de som Yamaha. E é basicamente isso. Uma cortinona sempre cai bem também. A cortina ela é um ótimo abafador de áudio, um ótimo... né, tira o eco da sala, né, deixa as coisas mais finas. Como é que vem todos esses microfones para cá, para a técnica? Então, a gente teve... claro que você pode passar um monte de cabo, né? De, tipo, 5 cabos diferentes passando do seu microfone, mas existe uma invenção humana muito interessante, que é muito prática também, que é a Medusa. Sugestão, inclusive, do grande percursor do Cine Audiolab, o velhinho Place, Walter Brunayub, que é esse aqui, uma Medusa. Ela conecta todos os microfones aqui e aí passa um cabão por baixo da mesa que chega ali e se divide na placa de som, na mesa de som, e aí deixa o seu espaço mais clean, sem muito fio, assim, né? Se você quiser, você pode até esconder ele por passar pelo teto e tal, coisa que dá pra fazer. Basicamente é isso, são todos os equipamentos que a gente usa aqui no Flow Podcast. Se você quiser ter um podcast audiovisual, é isso que você vai precisar ter. Bom, então foi isso, pessoal. Mostramos aqui o Flow, eu agradeço o Monark. Sempre um prazer. O Cine Audiolab é o melhor conteúdo audiovisual do YouTube para você aprender de verdade se você quiser trabalhar nessa área, entendeu? Então aqui tem vários tutoriais e eu recomendo muito. Bondade dele, ele é um influenciador, inclusive, graças a ele que eu tô no YouTube, tá, pessoal? Você ataca de qualquer jeito, né? É a plataforma do momento. Então nós vamos ficando por aqui.
Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu repasso pro Monark. Com certeza. Tá? Afinal, né? Tem uma linha direta aqui de transmissão. Exatamente. Vou ficando por aqui. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, galera!